Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como utilizar os condicionais na linguagem C. Os condicionais eles vão permitir que nosso programa se comporte de uma forma ou de outra, dependendo de certas condições. Vamos começar com um exemplo que vai servir de motivação para o uso de condicionais. Então, vamos supor que nós tenhamos essa equação de segundo grau. Como vocês devem lembrar, podemos resolvê-la através de Bhaskara. E como é por Bhaskara, nós calculamos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e aí temos as duas raízes, x1 e x2, que é dado por menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então vamos fazer o programa para calcular essas raízes. Declaração das variáveis, a leitura dessas variáveis, e o cálculo de delta. Vou declarar delta aqui. Delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes ac. Vamos calcular a primeira raiz, colocar entre parênteses, já que vamos dividir tudo por 2a, mais raiz, precisamos incluir a MEF, e por fim vamos escrever na tela essas duas raízes. Eu vou colocar para escrever também o valor de delta, só para que a gente possa saber o que está acontecendo com o programa. Então, delta executar, vamos fazer o seguinte teste. Vamos colocar A2, B6 e C3. Então, delta dá 12, temos essas duas raízes, menos 0,6 e menos 2,3. Agora vamos fazer um teste um pouco diferente. Vamos colocar como os coeficientes 1, 1 e 1. Dessa vez o delta, vejam, deu valor negativo. E aí não existe nenhuma raiz real, porque não podemos aqui extrair a raiz de um número negativo, né? Vamos ficar com um número complexo. Mas como queremos apenas escrever as raízes reais, então temos um problema aqui. Precisamos analisar o delta para verificar a existência ou não de raízes reais. Então é interessante aqui que o programa se comporta de uma maneira ou de outra dependendo do valor de delta. Se delta for menor que zero, então vamos escrever na tela que não há raiz real. Se delta for maior ou igual a zero, vamos escrever as duas raízes. Agora veja só um detalhe, que quando delta for zero, como é o caso, vou fazer aqui o teste de 1, 4, 4, quando delta for zero nós temos uma única raiz real, né? E o cálculo vai ser igual tanto para x1 como para x2. Mas por enquanto vamos deixar desse jeito. Quando delta for zero, vamos escrever tanto x1 como x2. Depois vamos melhorar isso. Aqui que entra o condicional. Podemos usar o condicional para orientar o programa a escrever uma mensagem ou outra, dependendo aí do valor de delta. Como é a sintaxe do condicional? Nós vamos começar com um if, parênteses, e aí vamos colocar uma expressão lógica, ou seja, qualquer coisa que resulte em verdadeiro ou falso, que em C vai ser um inteiro. Depois, fechamos parênteses e abrimos chaves. Vamos ter um par de chaves, então abre chaves aqui, fecha chaves aqui. Tudo que estiver entre o par de chaves vai ser executado se a expressão lógica for verdadeira. E é isso que está nesse fluxograma. Então o programa aqui, quando chega no condicional, essa expressão lógica que está dentro do if vai ser avaliada. Se for verdadeira, então esse bloco de instruções vai ser executado. Mas se for falsa, esse bloco de instruções não é executado e segue-se
a execução do programa normalmente. Esse bloco de instruções geralmente é precedido por uma indentação. Então, cada traço azul desse representa uma indentação, possivelmente um tab. Isso facilita a visualização, a legibilidade do código, porque tudo que estiver espaçado em relação à margem desse if aqui está dentro do par de chaves. Vamos agora fazer a modificação no programa. Então antes de escrever as raízes, vamos avaliar o valor de delta. Então, se delta for maior ou igual a zero, vamos escrever as duas raízes. Vou dar a indentação aqui para deixar claro que está dentro do condicional. Fechar chaves para delimitar. E vamos colocar agora um outro condicional para avaliar se delta é menor que zero. Então, se delta for menor que zero, vamos escrever que não a raiz real. Agora vamos testar. Vamos compilar novamente. Executar 2, 6 e 3. Então, estão aí as duas raízes. E agora, com todos os coeficientes iguais a 1. Então, é o caso que não há raiz real. Então, veja que o programa se comportou de uma forma ou de outra, dependendo aí do valor de delta. No condicional, também podemos utilizar o else. O else, em português, é se não. Então, é um se não. Então, o que acontece? A expressão lógica é avaliada. Se ela for verdadeira, o primeiro bloco de instruções, ou seja, esse bloco aqui, vai ser executado. Se for falsa, o segundo bloco de instruções, que pertence ao else, vai ser executado. E é da mesma forma que utilizamos um par de chaves para delimitar o primeiro condicional, o primeiro if, nós usamos um par de chaves para delimitar o bloco de instruções do else. E novamente utilizamos a indentação para melhorar a legibilidade do código. Podemos observar que podemos utilizar o if-else na nossa solução, porque uma condição é delta maior ou igual a zero, a outra condição é delta menor que zero, que é justamente a negação do delta maior ou igual a zero. Então podemos utilizar simplesmente um if-else aqui. Então, se delta for maior ou igual a zero, vamos escrever as duas raízes. Se não, vamos escrever que não há raiz real. Podemos também colocar condicionais dentro de condicionais. Esse bloco de instruções, você pode colocar qualquer conjunto de instruções que você normalmente colocaria na parte inicial do programa. Então, vamos agora poder diferenciar melhor as situações na condição de delta maior ou igual a zero. Quando delta é maior ou igual a zero, nós temos ainda duas condições. Delta for zero, nós temos somente uma raiz real. E delta maior que zero, temos as duas. Então, dentro dessa condição, nós vamos colocar um novo condicional para avaliar se delta é zero ou se é maior que zero. Então, vamos lá. Aqui dentro do condicional de delta maior ou igual a zero, nós vamos avaliar se delta é igual a zero. Se delta for zero, nós vamos escrever somente uma raiz real. Tanto faz se x1 ou x2. Se não, só pode significar que delta é maior que zero. Então vamos escrever as duas. Agora vamos fazer o teste. Vou recompilar, executar. O primeiro teste é com as duas raízes. Então está lá funcionando. Agora vamos colocar o teste para sem raiz real. Também está lá funcionando. E agora um teste com delta igual a zero, que é o 1, 4, 4. E aí agora o programa escreve só uma raiz, ao invés de escrever as duas raízes iguais. Vamos ver agora mais um exemplo. Escreva um programa que lê o número de gols de um time de futebol A e
e o número de gols de um time B, no tempo normal em uma partida de futebol. Se houver o vencedor, o programa deve informar qual foi o time, como é o caso aqui do primeiro exemplo. Digita o número de gols do time A, deu 3, do time B deu 2, então o time A venceu, 3-2. Mas se houver empate, o programa deverá solicitar o número de gols de cada uma das equipes nos pênaltis, e em seguida dizer qual foi o time vencedor. E nesse caso não tem mais possibilidade de empate nos pênaltis. Então é o caso do segundo exemplo aqui. Então a partida foi 3-3, foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis o time B ganhou de 5-3. Então vamos fazer o código para esse programa agora. Então vamos começar declarando as variáveis. Nós vamos precisar armazenar a quantidade de gols do time A e do time B. Então vamos começar por declarar dois inteiros, gols A e gols B. Depois vamos solicitar e ler essas duas variáveis. Agora vamos analisar a comparação de A e B. Se forem iguais, vai para os pênaltis. Se forem diferentes, já temos um time vencedor. Então vamos começar comparando se gols de A é maior que gols de B, porque nesse caso o time A venceu. Se não, e aí dentro desse se não, nós temos ainda duas possibilidades. Pode ser que o time B tenha ganho, assim como também pode ter sido empate. Então vamos colocar mais um condicional aqui dentro do se não. Então se gols de B for maior que gols de A, então o time B que venceu. Okay, vamos colocar um se não agora dentro desse condicional. Então se não, bom, se a execução do programa chegar aqui, só pode significar que foi empate, porque se o time A tivesse ganho, teria entrado aqui, e se B tivesse ganho, teria entrado aqui. Então se chegar nesse else, só pode significar que foi empate. Nesse caso, vamos precisar ler a quantidade de gols na disputa de pênaltis. Podemos reutilizar até as variáveis gols A e gols B, mas não vou fazer isso nesse momento. Vamos colocar mais duas variáveis, pênaltis A e pênaltis B, e fazer a leitura em cima dessas variáveis. Agora que fizemos a leitura dessas duas variáveis, vamos compará-las. Agora não tem mais possibilidade de empate, então vamos analisar se pênaltis A for maior que pênaltis B, então foi A quem ganhou. Se não, foi B. Observem como a indentação ajuda na leitura do código. Eu vou selecionar todo esse código aqui e puxar toda a margem para a esquerda. Então veja como ficou bem mais difícil de a gente interpretar esse código. Podemos também omitir o par de chaves tanto do if como do else. Mas se você pode ou não vai depender muito da situação e de como o compilador vai acabar interpretando o que você está fazendo. Então, por exemplo, esse primeiro par de chaves aqui constitui um bloco de comandos que só tem um printf. Então podemos omitir, o compilador vai saber que esse bloco de comandos é composto apenas por esse printf, sem problemas. Mesma coisa para esse if aqui. Esse if, o bloco de instruções, caso seja satisfeito, é só esse printf. Então podemos omitir esse par de chaves. Já esse par de chaves aqui do else contém todo esse bloco de instruções. Então, se retirarmos o bloco, esse par de chaves, o compilador vai interpretar o quê? Que pertence a esse else somente esse printf. Então é como se isso aqui estivesse fora do escopo do bloco de comandos do else. Como não é essa a nossa intenção, então precisamos necessariamente colocar aqui esse par de chaves para delimitar o bloco, todo o bloco de instruções
que nós queremos executar caso o programa chegue aqui no else. Já esse par de chaves aqui do else da linha 15, ele pode ser omitido. Por quê? Vamos retirar aqui. O que é que o compilador vai interpretar aqui? Que dentro do else, e aí vai ser analisado o que vem em seguida, tem um condicional if. Esse condicional if, bom, necessariamente está dentro do else. E aí associado a esse if tem um else. Esse else está associado a esse if. E se esse if está dentro do else, então vai estar também dentro desse else. E depois do else não tem mais nada. Então esse par de chaves aqui poderia ser omitido. Por outro lado, se tivéssemos aqui mais uma instrução depois do condicional com alguma coisa, aí já não poderíamos omitir esse par de chaves. Porque se omitirmos esse par de chaves, isso vai fazer com que esse printf seja interpretado que está fora daquele else.